Oi, oi, meus amores! Eu sou a tia Aline e sejam bem-vindos ao canal Aline Kids. E o vídeo de hoje é para você, tia de Ministério Infantil, você que trabalha aí com o departamento infantil da sua igreja. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí sugestões de temas diferentes para vocês estar trabalhando aí nos cultos com as suas crianças, dá para você usar em congressos também, né? Algum projeto que você for estar fazendo com as crianças. E antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e ativa o sininho de notificações, para toda vez que a tia Aline colocar um vídeo aqui, ó, você for notificado, tá bom? E antes de irmos aí para os temas, pegue aí a sua Bíblia, porque todos os temas que eu vou propor aqui para vocês é baseado aqui, ó, na palavra de Deus. Então vamos começar abrindo aí em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Amém? E, meus amores, como vocês podem observar, eu estou aqui ao ar livre, tá? Então, vá desculpando aí os ruídos, né? Alguns barulhos, né? Dá pra ouvir até os pássaros cantando, mas eu vim gravar pra vocês aqui, tá bom? E o primeiro tema aí pra hoje, né? É Cânticos de Davi, baseado aí nos cânticos, né, que Davi escreveu, que estão lá no livro de Salmos. Tem muitos cânticos lindos de Davi. Você pode usar aí mais de um durante o culto. Quem sabe as crianças, né, recitarem alguns, colocar alguns para ler outros. Quem sabe até fazer aí, montar um jogral, né, com cânticos de Davi. Sem contar que também a decoração você pode basear aí em harpas, né, o instrumento que Davi tocava. Tudo nesse estilo aí, né, mais rústico. Aí que lembra aí o tempo em que Davi estava lá cuidando das ovelhas, escrevendo alguns salmos, né, alguns cânticos. Então este culto tem tudo, né, esse congresso, eu não sei o que você vai usar, mas tem tudo para ter, desde uma boa programação, como também uma boa decoração com este tema aí, Cânticos de Davi. E o segundo tema aí é Alcançando Gerações, baseado no livro de Salmos também, 145:3. Não, 4. Salmo 145:4, que diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso resplendor da tua majestade. Aí você pode estar usando apenas o 4, né? Uma geração contará a outra os teus feitos. E esse tema, eu acho ele muito profético também, né? Você pode estar trabalhando também envolvendo os pais nessa parte também, né? Alcançando gerações. Você pode estar trabalhando até com lideranças com este tema, né? Sobre a importância de falar uma geração, passar para outra, né? Ensinar essa geração os feitos do Senhor, contar para eles tudo que o Senhor fez, as grandiosas coisas, os atos que o Senhor fez. Por isso que é importante também compartilharmos e ensinarmos também as crianças a compartilharem as experiências que ela vive com Deus, aqueles momentos ali de oração. Peça a criança fazer um pedido de oração, né? E compartilhar, né? Tem muito isso, né? De aquela parte de deixar legado, né? Sempre compartilhar, falar. Lembra muito aquela passagem da Bíblia lá onde o Senhor fala, né, com o povo, né, que Josué, para ele instruir o povo, ler, né, as leis do Senhor e tal, porque depois daquele povo ali, né, depois do tempo do juiz, houve uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Porque os pais deles não ensinaram a eles os feitos que o Senhor fez com aquele povo que saiu do Egito, né? Então, a próxima geração que veio não conhecia o Senhor, o Deus que eles conheciam, não sabia do Senhor. E teve todo aquele trabalho, né? O Senhor usando homens e mais homens para trazer novamente o povo para perto de Deus. Então, não podemos permitir que isso aconteça na nossa geração, né? Nós precisamos ensinar essas gerações os feitos do Senhor. Então, aí, mais um tema sugestivo para você. E mais um tema aí para vocês é um que está sendo muito utilizado, né? Nas EBFs, né? É um tema muito assim, importante falar com as crianças também, que é graça, favor imerecido, favor que não merecemos. Baseada aí no livro de Efésios, abra sua Bíblia aí para acompanhar. Capítulo 2, versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A graça, né? Eu creio que você, trabalhando com o Ministério Infantil, você já tem conhecimento da graça, né? O favor que não merecemos, né? Muitas crianças não sabem ainda sobre a graça, sobre todo esse contexto. É importante a gente preparar eventos, né, com este tema, falando da graça, né, para que elas entendam e aprendam esse versículo aqui que o apóstolo Paulo quis dizer sobre isso, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos salvos pela graça. E o que é graça? E mais um tema aí para vocês é
procura-se adoradores. Isso aí é tipo enigma, como o segredo da melancia. Qual é o segredo da melancia, né? Esse daí é procura-se adoradores. Nossa, já imagino um culto bem legal com este tema, né? Pode fazer uma peça, né? Um teatrozinho, uma apresentação, não sei. E fazer a decoração toda baseada em detetive, né? Em lupa, detetive, em busca, investigação. Fica tudo muito fofo. E este tema é baseado lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdades. Tá vendo? São estes os adoradores que o Pai procura. Olha só que tema muito forte, né? Muito forte. Aí para um congresso fica muito bonito, hein? Um culto infantil, fica tudo muito lindo. E realmente a hora já chegou, que o Senhor ele tem procurado verdadeiros adoradores. Aonde será que eles estão? E o nosso próximo tópico, nosso próximo tema é esse daqui. Até que ele venha. Que tema forte, viu, gente? Muito forte esse. Até que ele venha. Isso aí está baseado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 25, que diz assim: Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que ele venha. Apocalipse 2, 25. Olha, meninas, para esse tema aí, uma decoraçãozinha assim mais voltada para a parte de missões ou para algo do tipo, sabe? Até que ele venha. Até que ele venha, pegue-se, sabe? Guarde a sua coroa. É baseado para este lado, sabe? Sobre missões mesmo, sobre aguardar a volta do Senhor, servir ao Senhor Espírito e verdade até que ele venha, sabe? Gastar a nossa vida para o Senhor até que ele venha. Isso aí ensina princípios para as crianças sobre servir na obra do Senhor, né? Sobre, isso é algo também importante que precisamos nos preocupar, sobre colocar as crianças para estar servindo nas coisas da igreja também, sabe? No culto infantil, coloca elas para participarem mais, para servirem, né? Nos trabalhos que você faz com os kids, coloca eles para se envolver mais, para que eles aprendam o valor e a importância do serviço na obra do Senhor. Isso é muito importante. Então, uma sugestão aí também é esse, né? Até que ele venha. Mais um aí para vocês é Pentecostes, tá? É muito forte também. Muito forte, muito poderoso, muito profético. Baseado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz assim. Vamos acompanhando. 2, 38. Pedro respondeu: Arrependam-se a cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa passagem aqui é aquele momento em que depois de descer, né, o Espírito Santo sobre a igreja que estava lá em oração, Pedro, ele saiu, né, lá de fora da casa e fez aquela pregação maravilhosa. Esse trecho que lemos aqui, esse versículo 38 do capítulo 2, é um pedaço desse sermão que Pedro deu cá fora da casa, onde ele conseguiu aí alcançar cerca de 3.000 pessoas. Por quê, gente? Pentecoste, ele lembra o que é avivamento. Nós queremos esse avivamento. É profetizado que sobre o Brasil, né, esse avivamento. Mas não há avivamento sem arrependimento. Melissa passou aqui. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem confissão de pecados. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos buscar ter uma vida de santidade, né? Uma vida de santidade quer dizer que é uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor, para que haja, né, esse avivamento, esse mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa geração. Então, essa daí é uma sugestão de tema aí, né? Pentecostes. Muitas tias usam também crianças cheias do Espírito Santo, né? Essas coisas assim. Só que eu achei esse nome Pentecostes uma ótima oportunidade para você explicar para as crianças o que é Pentecostes. Né? O que aconteceu em Pentecostes? O que aconteceu lá? O que quer dizer essa palavra? O que significa? Isso é um enigma, né? Algo assim. As crianças são curiosas, elas gostam de descobrir. Tia, o que é isso? Aí vocês já lançam o tema para elas e falam: Vocês sabem o que é Pentecoste? Aí elas, não, outras podem até saber um pouco mais ou menos. Olha, não faltem o culto, porque vocês vão descobrir que mistério é esse, o que significa essa palavra. Não falta o culto, porque vai ter uma tia aqui para contar para vocês, desvendarem esses mistérios. Pentecostes. E o nosso próximo tema é Eu Sou Deus. Esse tema aí também, gente, é diferente do que estamos acostumados. Normalmente é o maior em todo mundo, né? Médico dos médicos. Eu tô trazendo para vocês aí sugestões diferentes, né? Que nós não estamos muito acostumados a ver, né? Sugestões um pouco mais diferentes e baseadas em textos bíblicos. Então, este é a sugestão da vez. Eu sou Deus. É uma afirmação baseado lá no livro de Isaías 43, 10. Vamos acompanhar Isaías 43, 10, que diz assim. Olha só que forte. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Se vocês lerem o versículo todo, que é importante, tá? Leia o versículo todo antes de você falar alguma coisa. Aqui está tratando, gente, olha o tema desse versículo, ó, o único Salvador de Israel. Isso aí é uma conversa do Senhor para o povo de Israel, sabe? É algo muito forte do profeta. Estudem um pouco o texto todo, Isaías 43, leia ele todo para vocês entenderem do que se trata. Mas é muito forte, muito profético. E eu vejo aí algo
uma decoração bem no estilo assim de trazer aí coisas grandiosas que o Senhor fez, feitos que o Senhor fez. E o nosso próximo tema é tudo novo, ou então eis que tudo se fez novo. Baseado no livro de Isaías 43, no versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não conhecem? Aqui também já está, é o mesmo versículo, né? O mesmo capítulo, na verdade, aí do tema anterior, tá bom? A misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. Isso aí é um chamamento para um concerto com o povo de Israel. Então, tudo novo. É isso que tudo se fez novo. Entendeu? Isso aí é trazendo a Bíblia para as crianças, fazendo as crianças entrarem na Bíblia, meditarem, explorarem novos textos, né? Explorarem aí a Bíblia, verem que tem mais coisas, sabe? Conhecimento mais aprofundado. Eis que tudo se fez novo. Mas como assim tudo se fez novo? Como assim? E aí já traz aí para as crianças esse conhecimento. Eis que tudo se fez novo. Traz aí a lembrança de coisas novas. Você pode também usar aquele versículo, quero trazer à memória, né? Aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá esperança. Sobre, hoje, principalmente neste Setembro Amarelo, né? Onde muitos só vê que tá tudo perdido, que não tem mais solução, que não tem como resolver as coisas. Traga isso aí para as crianças. Coloca aí uma programação no sábado ou na escola bíblica, trazendo esse tema. Esse que tudo se fez novo. Então, tudo novo. Baseado aí nesse versículo que lemos, Isaías 43, 19, baseado aí nesse versículo, gente. Trazer para eles que o Senhor pode fazer tudo novo. O Senhor pode tirar aquilo que nos traz tristeza, transformar em alegria, né? Dentro da casa, esteja acontecendo algo, né? Absurdo. Faça ele entender que o Senhor pode fazer tudo novo, que o Senhor pode mudar a história, né? E você traga para eles isso. Isso que tudo se fez novo, novidade de vida, né? Um tema ótimo para estar usando aí, né? No Setembro Amarelo, que é o mês que estamos. Então, é importante trazer para as crianças o refúgio, né? Saber que elas podem encontrar absolutamente tudo que elas precisam na palavra do Senhor. E então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários algumas mais sugestões. Ou se vocês querem ter vídeos com mais sugestões ainda, tá bom? Vai escrevendo aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom, gente? E curte aqui, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para outras tias que vocês conhecem, tá bom? E deixa aí aquele like. E então, meus amores, beijo. A paz, Senhor Jesus. Tchau.